Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Ouça que eu vou falar sobre a palavra de Deus. Por que Deus deixou uma palavra escrita? Porque tudo que é bom tem que ser registrado, tem que ser escrito. Tudo que é bom, tudo que é de excelência, tem que ser colocado num papel, para que as futuras gerações não percam, não esqueçam e saibam aonde conseguir. Por exemplo, por que a nossa Constituição do país é escrita? Porque se não fosse escrita, a turma já tinha engambelado a gente há muito tempo. É verdade isso? Diga amém. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita justamente para preservar aquilo que Deus quer que chegue a todas as gerações. Então é importante você entender que cada vez que você compreende a palavra de Deus e começa a pensar a palavra de Deus e depois praticar a palavra de Deus, as coisas começam a mudar na sua vida. As mudanças vêm ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. Diga isso comigo. As mudanças que Deus promete na nossa vida vêm pelo ouvir a palavra de Deus e a prática desta palavra. É isso que provoca a mudança. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo uma epístola, que quer dizer uma carta à igreja de Corinto, era a segunda carta que ele escrevia, ele, inspirado por Deus, diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então Paulo estava dizendo assim: olha gente, por favor, me suportem, eu sou chato, eu falo a mesma coisa várias vezes, eu estou quase como um louco proclamando a mesma coisa, porque eu tenho zelo, e o zelo de Deus sobre vocês. É isso que ele está dizendo. Eu sou zeloso por vocês. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que apresentar vocês como virgem a um só esposo, uma virgem pura, que é Cristo. Eu, quando leio isso aqui, eu tomo para mim essa postura do apóstolo Paulo e coloco isso: o meu zelo por vocês é esse, de que eu vou dar contas das vossas almas a Deus. Dá para entender isso? Diga amém. E quando eu penso isso, o meu coração fica desse tamanhozinho, pela responsabilidade diante de Deus que tem. E por isso eu não posso esconder a verdade. E por isso eu não posso tratar vocês com leviandade. Eu não posso tratar determinados assuntos, deixar de lado. Eu tenho que ensiná-los e edificá-los na palavra, porque mesmo que eu me vá primeiro que vocês permanecerão firmes no Senhor, porque esta é a minha missão, este é o meu chamado, estar aqui junto com vocês, ensinando e vivendo a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo sentia esse peso e ele está aqui relatando isso. Quando ele chega no versículo 3, ele fala o seguinte: mas receio que assim como a serpente enganou Eva, lembra da história de Eva? Amém? Com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Oremos. Pai, me ajuda a ministrar, porque eu pretendo que nesta manhã
nós possamos avançar um pouquinho mais no nosso conhecimento e na nossa fé. Amém. Irmãos, nós vivemos numa sociedade de consumo. É o consumo que alimenta toda a máquina da sociedade. Mais consome, mais trabalha, mais precisa. Necessidades algumas que nós precisamos e necessidade outras que não precisamos. Eu fico pensando uma pessoa que tem 3 celulares. Alguém que tem 3 celulares aqui? Levante a mão, seja honesto. Você, minha filha, tem 3 celulares e funciona os 3. Como é que uma menina de 18 anos precisa de 3 celulares? Isso é fruto do consumo. Cruz credo. Olha bem o que eu vou falar para você. Há necessidades que são reais e há necessidades que são fabricadas. E o mundo é assim, ele vai gerando essas necessidades e você acha, eu tenho um carro, aí alguém estaciona do seu lado e você diz assim, você deixou o vidro aberto. Ele olha com aquela cara admitida e faz assim, pim, pim, e sai. E o carro sozinho se fecha. E você fica com cara de bobo. Automático. Todo eletrônico. Né? E daqui a pouco começa a pensar, preciso de um carro assim. Porque se eu tiver que mover a manivela, eu vou gastar muitas calorias. Percebeu o que você precisa do carro? Amém. Agora, que tipo de carro que você precisa? Você vai, né? A sociedade produz isso. Então, nós vivemos nessa sociedade de consumo que supre, que alimenta, que satisfaz, que envaidece toda a nossa carne. Então, o status de uma pessoa é conhecida pelo que veste, pela marca que tem. É assim, o mundo é assim. Estou falando alguma coisa não é verdade? O mundo não é assim? O problema é que isso começa a trazer para dentro da igreja, irmãos. E você começa a achar que Deus é mais ou menos com uma pessoa de acordo com aquilo que você vê. Eu já cheguei a ver pregadores atribuir sucesso a ter bens. Isso é a maior mentira que existe. Sucesso no reino de Deus não é ter coisas. Sucesso no reino de Deus é viver em comunhão com Cristo. Diga glória a Deus. Mas eu já vi alguns pregadores, no seu afã de querer falar sobre prosperidade, fazer a união de sucesso material com sucesso espiritual. São duas coisas totalmente distintas e muitas vezes antagônicas, contrárias. Vou dar um exemplo bíblico para você entender. Você já ouviu falar de João Batista na Bíblia? João Batista, Jesus dá um testemunho dele, que você fica arrepiado quando você lê na Bíblia. Ele diz assim, que nascido de mulher, nunca houve antes, nem haverá depois, como João Batista, um profeta. Para Jesus, o maior profeta que antecipou ele nas vindas dele. Ele era aquele que pregava, parecia um doidão, né? Usava roupas de camelo, comia gafanhoto com mel. O cara tinha uma vida toda estranha. Se eu fosse classificar ele assim pelo vestimento, não pela conduta, mas pelo vestimento, ele seria o Raul Seixas da época. O cara era totalmente fora né? Outra coisa, a igreja dele não tinha parede, a igreja dele não tinha beleza nenhuma. A Bíblia diz que ele pregava aberto, no campo aberto, e que as pessoas vinham das cidades para ouvi-lo. Que coisa tremenda. Então a igreja dele, se fosse classificar, ele não tinha um prédio bonito, e muita gente classifica o sucesso de uma pessoa pelos bens materiais, é isso que eu estou falando. João Batista seria o símbolo do fracasso, porque ele não tinha um templo, e a Bíblia diz que o testemunho que Jesus dá sobre ele, é que nascido de mulher nunca houve antes, nem depois como aquele. Para piorar a situação, você sabe como é que João Batista morreu. A Bíblia diz
que ele, por falar a verdade, arranjou um inimigo. E o inimigo era um rei. E o rei tinha pavor porque ele falava que o rei vivia em adultério, porque tinha casado com a irmã, com a mulher do irmão, e que aquilo era errado, ele não podia ter feito aquilo. E por causa dessa postura dele, da verdade profética, ele foi pedido, uma moça dançou para o rei ficou doido e disse assim: eu te dou qualquer coisa que você quiser, se você continuar dançando. Devia ser uma daquelas mulatas da escola de samba, sei lá o quê, que o cara ficou doido. Dou metade do reino. Ela disse: eu não quero nada disso não. Eu só quero a cabeça de João Batista na bandeja, porque ela era filha da mulher com quem o rei cometeu adultério. Dá para entender isso? Diga amém. E aí, o rei, como prometeu, palavra de rei, volta atrás, ele manda matar João Batista, decapita a cabeça dele e serve numa bandeja para a moça. Esse homem, que não teve um templo, que não tinha um animal para carregar ele no lombo, este homem que teve uma morte trágica como essa, Jesus diz que ele é o símbolo do sucesso no reino de Deus. Sucesso espiritual. Dá para entender isso? Diga amém. Por isso, nós temos que ter muito cuidado a tentar unir essas duas coisas, porque nem sempre sucesso espiritual corresponde a uma coisa material. E nem sempre sucesso material significa sucesso espiritual. Essas coisas têm que ser discernidas. Por quê? Por uma simples razão. Nós podemos cair numa armadilha de perder o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Ele diz aqui no versículo 3, ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, quer dizer, ela foi enganada por uma falsa conclusão, uma argumentação, o mundo nos engana, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, o mundo com a sua astúcia, Satanás com a sua astúcia, dando valores errados, as coisas erradas, assim também sejam corrompidas o quê? A vossa? Você comece a pensar como Satanás pensa. Para Satanás, ele diz assim, lembra na tentação de Jesus? Preste atenção. Se tu és filho de Deus, ele tentando Jesus, se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Ele estava no pináculo, lá embaixo, porque está escrito que os anjos virão e te socorrerão. A mesma indagação ele faz para mim e para você hoje. Se você é filho de Deus, por que está acontecendo isso? Essa é a colocação de Satanás. É essa argumentação que ele fez com Eva também. Disse assim: não, olha, ouça bem, Deus falou isso, mas não é bem assim. É essa sedução que hoje não é exercida por um cara de rabo e chifre e com garfo na mão. Satanás é um espírito e ele vai agindo na mente, diga na mente. O poder dele é na mente. E eu ouso dizer que quando Jesus foi tentado, irmãos, e levado, tudo aquilo que ele foi levado ao penáculo, ao deserto, aquilo tudo aconteceu na mente dele. Satanás atormentando ele para que isso acontecesse. O quê? Se jogasse? Não, fisicamente não. Desobedecesse, tentasse a Deus, porque ele responde para Satanás dizendo assim: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. É aqui a batalha, e é aqui que começam a entrar os conceitos que vão tirando a simplicidade do Evangelho, que vão tirando a simplicidade do viver em Cristo, que vão tirando a simplicidade da oração, que vai tirando a simplicidade do seu momento devocional, que vai tirando a simplicidade de fazer o bem, porque você começa a alimentar, a suprir, a querer satisfazer a sua vida com uma série de normas e de valores que o mundo está estabelecendo. O mundo, com seu sistema, nos impõe esses valores fabricados.
Paulo está dizendo aqui para nós esta manhã: olha, eu temo que assim como Eva foi enganada, eu temo que a sua mente seja corrompida e vos afaste da simplicidade e da pureza que é devido a Cristo. Cria uma ilusão de coisas, dizendo: olha, se você tiver essas coisas, você vai ser feliz. Se você tiver esse tipo de vida, você vai ser feliz. Se você for assim, olha, uma casa te faz feliz. Uma casa melhor te faz mais feliz. Um carro dramático, automático, sei lá, te faz feliz. Uma televisão maior te faz feliz. As viagens te faz feliz. E de uma certa forma, ouça, para a nossa carne é bom. Só que o tempo de validade dessa felicidade é o tempo do novo computador sair. O tempo dessa validade é o tempo de você ir e voltar na viagem. Pô, acabou. Porque essa felicidade promovida pelas coisas, elas não se sustentam. Porque a felicidade, ela tem que nascer no nosso espírito, no nosso interior, irmãos. E o próprio apóstolo, em outro texto, ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na abundância quanto na escassez. Porque a felicidade está voltada para aspectos espirituais, aspectos de comunhão, de alma, e não necessariamente de coisas. Eu conheço gente simples, gente pobre, e que é feliz. E conheço gente que tem tudo e vive angustiado, na mão de psiquiatras, de psicólogos, deprimidos, porque acham que determinadas coisas não vão bem. Uma pessoa, quando começa a deixar a sua mente se voltar para o mundo, ela começa a se contaminar e perder a simplicidade do crer. A simplicidade de uma oração e acreditar que aquela oração foi ouvida. Isso é tão sério. Vou contar um caso engraçado aqui. Eu conheci um pastor americano, que ele disse que ele fazendo campanha no interior dos Estados Unidos, tinha um homem numa igreja, que cada vez que o pastor convidava, ou cada vez que o pastor convidava para orar pelas pessoas enfermas, ele ia, mas o pastor tinha uma voz assim muito mansa, muito meiga, então orava, pedia a Deus, mas ele, fraco. É igual esse pessoal que crê em São Jorge. Sabe por que as pessoas creem em São Jorge? Porque é santo o quê? Guerreiro. Essa é a tônica. Eu creio em Jesus porque Jesus já é vencedor, amém? Ele já venceu, não vai lutar não, ele já venceu. Então eu já estou na boa, já entro em campo com a faixa de campeão. Tem nada a ver com o jogo de logo mais, por favor. Olhe para mim aqui. Olha só o que eu vou falar agora. Ele ia, o pastor orava, ele não acreditava. Aí um dia, o pastor disse assim: eu vou convidar um pastor, e era um pastor caminhoneiro, cara 2 metros, aquela mãozona, aquele cara grandão. O cara era caminhoneiro e virou pastor e era todo, sabe, brutamonte. E quando o pastor foi pregar, ele disse: tem um irmão aqui na igreja que eu oro, mas ele nunca acredita nas minhas orações. Ele acha que a minha oração é fraca, porque eu falo manso, né? Oração forte é aquela que sacode. Isso é carnalidade, irmão. Oração forte é a que se crer. Vou repetir. Isso no meio pentecostal é uma praga, porque a igreja pentecostal só acredita que Deus está agindo quando tem muito grito. Isso é uma mentira. Deus está agindo quando tem fé. Pode ser no meio do grito e pode ser numa oração mais tranquila, porque é a fé que faz a diferença. Muito bem, aí o pastor disse: tudo bem, pregou a mensagem, o pastor caminhoneiro pregou e tal. Só agora eu vou orar pelos enfermos. Aí o irmão foi lá. Aí quando foi orando, quando chegou o irmão, o pastor fez assim para o outro pastor. Aí ele pegou com aquela mãozona dele assim, sacudiu, orou, repreendeu, quase jogou no chão. Aí o homem saiu de lá meio cambaleando. Agora sim. Isso é uma carnalidade sem precedentes. Sabe por quê? Um conceito do mundo entrou na cabeça dele, que a força espiritual tem a ver
com a força natural. A força de Deus não está no seu grito, nem no seu berro. A força está na fé que você tem. Porque tem muitos gritos que é como lata vazia. Lata vazia faz barulho, mas não tem conteúdo. Então a gente tem que ter cuidado. Estou dando um exemplo como é que esses conceitos entram e começam a nos tirar da simplicidade que há na fé em Cristo. Então, carregamos fardos que não temos. Irmão, felicidade é um estado de espírito. Quando a minha felicidade depende de coisas, ela está apoiada em bases sem estruturas. Quem não suporta e vai ruir no meio das crises. Um dia eu ouvi uma frase linda da minha esposa. Ela disse assim, no meio de muitas lutas que nós temos passado nos últimos dias, todos os lados, ela disse assim, o bom disso tudo é que nós estamos juntos. Que frase boa de ouvir, hein? Em vez de cair para reclamar, dizer, tu é maluco, tu ainda vai sair da advocacia no meio de tudo isso, ela podia falar tudo isso, mas ela respeitou a minha tomada de decisão, embora não acreditando muito, porque ela sabia que eu sou apaixonado por isso, mas ela respeitou e ela disse, o bom de tudo isso é que nós temos um ao outro. E eu fiquei cheio de moral. Eita, baixinha gostosa, só eu posso falar isso. Sou acusado de falar besteira enquanto prego, viu? Mas ouça bem. A verdadeira felicidade, a duradoura felicidade, está na valorização das coisas simples que Deus tem colocado nas suas mãos. O problema é que na maioria das vezes não valorizamos essas coisas simples. Vou dar alguns exemplos e você vai entender. Alguém vive sem água? Sim ou não? É simples, né? Você não valoriza a água, está lá, tu lava. Eu agora, sempre que eu bebo água, eu dou glória a Deus. Porque eu sei que em alguns lugares as pessoas têm que caminhar quilômetros para pegar uma água suja para levar para casa. Aqui no Brasil, não vamos fora não. Então, às vezes você está tão preocupado com a vida que nem valoriza aquela água. Obrigado, Jesus. Tem muito, mas tem água aqui. Glória a Deus. Tantos que não têm. Há países que pagam milhões para ter água. Exemplo de coisas simples. Posso respirar. Acordo de manhã, vivo, obrigado, Jesus. Você tem o ar para respirar. Você tem coisas simples que no dia a dia você não valoriza, mas que quando você começa a viver com Deus, você entra para valorizar essas coisas, porque ao fim e ao cabo, irmãos, se não tiver água, se não tiver ar, se não tiver a terra para plantar, ninguém tem nada. E você sabe, eu estava vendo com a minha filha Globo Rural, estava mostrando o processo de fazer a lã. A lã não se faz, mas ela chegar a se transformar num fio para produzir a roupa, né? Aí estava assistindo, olha, tem a ovelha, tem que engordar a ovelha tem um tempo de tosquia, que é uma vez por ano, aí o cara vai lá e tosquia aquilo, aquela lã suja e tal, depois tem o processo de lavagem, depois tem o processo para... Olha, a minha filha, pai, eu acho que quando ela for comprar agora alguma coisa de lã, ela vai dizer, vale a pena, porque isso aqui dá um trabalho incrível, embora aqui no Rio a gente não use lã, mas a verdade é que às vezes coisas que chegam nas suas mãos, e você não valoriza nada, né? Como é bom, você valorize os pais que você tem, valorize os filhos, os irmãos, não é, pastor, eu vou ser um conformado com a miséria, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que você não pode ficar atormentado no seu espírito por aquilo que você não tem, quando você pode ser agradecido a Deus por coisas que Deus já tem feito na sua vida, porque é isso que rouba a felicidade. A essência da vida está em coisas simples. Quantos aqui conseguem viver sem ouro? Levante a mão.
Sem ouro, sem ter ouro nenhum. Levante a mão. Agora, quantos aqui conseguem viver sem água? Eu estou tentando mostrar para você que Deus igualou os homens nas coisas simples para que todos fossem felizes. O problema é que a mídia cria e valoriza e você começa a dar ouvidos a essas coisas e se apartar da simplicidade que há em Deus e da simplicidade que há no Evangelho. E daqui a pouco você está sofrendo por um montão de coisa que não era para sofrer, porque elas não são essenciais na sua vida. Então, família simples, talvez cidade simples, você viva. Jesus deu o exemplo que a felicidade é simples. Ele nasceu numa manjedoura, ele teve uma profissão simples de carpinteiro, e ele era o Filho de Deus do Altíssimo. Ele deu o exemplo, ele é o nosso modelo. Andou entre nós de forma simples, tanto é que Jesus se metia na multidão, ninguém sabia quem ele era. Ele não tinha uma roupa que destacava, ele não tinha isso, não tinha nada daquilo. Nos ensinou valores do reino de forma simples. Jesus, quando queria ensinar sobre o reino de Deus, ele pegava qualquer pessoa que cruzava o caminho dele, senta aí, vamos conversar, e falava sobre o reino celestial. Irmãos, eu queria que você lesse aqui comigo Gênesis capítulo 3, versículos 4 a 13, só para lembrar você que Satanás continua a enganar as nações e as pessoas. E eu já vou terminar já já. Olha só, capítulo 3, versículo 1. Não vai bater papo com capeta que ele vai te engambelar. A única coisa que o capeta respeita é a palavra de Deus, porque é a verdade, e ele não suporta a verdade, porque ele é o pai da mentira. Se você começar a ser simpático ao argumento dele, ele te arranca fora da comunhão com Deus. Lança no seu coração medo e te escraviza. Ele é perito em fazer isso. Mas quando você vive na presença de Deus, você tem segurança. E ele vem com plá para você e diz, não, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é meu escudo, Jeová Jirê, Deus proverá, Jeová Rafa, o Senhor é quem cura. A sua resposta sempre sendo dada na palavra de Deus. Ele diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Ele já começou com a mentira, dizendo, não, Deus não falou que vocês não podem, não, você está distorcendo a palavra de Deus. O diabo é perito em distorcer o que Deus fala ao seu coração. Às vezes você sai de um culto com o coração cheio de fé, ouviu uma palavra de fé, de esperança, aí quando você vai para a tua casa, irmãos, muita gente, você tem que tirar da sua cabeça que o diabo tem garfo, chifre e rabo, irmãos. Ele é um espírito e ele fala na mente das pessoas. Ele vai, pega uma pessoa que não teve no culto, que não conhece a palavra, e coloca num pensamento e a pessoa expressa esse pensamento para você. Aí daqui a pouco você começa, meu Deus, sabe, porque ele começa a falar, não foi bem assim, não vai acontecer assim, olha, põe a tua fé em Jesus e saiba que aquele que morreu na cruz é fiel, e ele te sustentará, te guardará, chama pelo nome dele, e ele vai te atender, porque ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Deixa o inimigo jogar a conversa, tirar o que você está crendo. Então ele disse assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Quer dizer, se você desobedecer, não vai acontecer nada. É isso que ele convence uma pessoa quando a pessoa peca. Você é intocável. Você vai fazer, ninguém vai saber. Deus está vendo, irmãos. Que bobagem. Que bobagem. Deus está vendo. Eu não posso lidar com Deus como lidou com criança. Ele te conhece, ele conhece. A palavra não me saiu na boca e ele conhece todas.
Então, com Deus você tem que lidar com Ele na verdade. Então, ouça, agora o que eu vou dizer para você. A propaganda enganosa do diabo é que o que ele está falando para você é melhor. Então, eu vou te dar um antídoto que esta manhã. Aprenda a ser feliz pelo que você tem e desista de continuar infeliz pelo que não tem. Vou repetir. Aprenda a ser feliz pelo que Deus já colocou nas suas mãos e desista de continuar infeliz pelo que você não tem. Se você assumir isso, você vai ter paz no seu coração. E daí, pai? As demais coisas serão acrescentadas. E se não acrescentar? Eu já estou feliz. Uma médica perguntou uma vez para mim, disse assim, pastor, e se nós depois descobrimos que tudo isso que o senhor está ensinando, que Jesus ensinou, não é verdade? Eu disse assim, olha, na pior das hipóteses, terá sido uma bênção na minha vida. Eu disse, por quê? Porque terá disciplinado a minha vida, terá me ensinado a amar o próximo, e terá feito com que eu transitasse durante esse período aqui em paz. Na pior das hipóteses, eu vou ter essas coisas. Imagina que não tenha vida eterna, não tenha céu. Na pior das hipóteses, já produziu na minha vida. Então, aprenda a ser feliz pelo que tem e desista de continuar infeliz pelo que não tem. Como é que eu aprendo isto? Valorizando as coisas essenciais da sua vida. O pão da vida, que é Jesus, a fonte da vida, que é Jesus. Você vai encontrar discernimento para todas essas coisas. Que Deus possa falar muito mais ao seu coração. É que eu te peço, meu Pai. Vamos ficar de pé. Pai, obrigado. Põe a mão no coração e diga assim, Senhor Jesus, não me deixe afastar da simplicidade que é devida ao Evangelho. Pai, não me deixe trazer coisas que vai roubar a minha fé, a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade, Senhor. Porque quem vive contigo, mesmo não tendo tudo material, é feliz, porque a tua presença alimenta a nossa alma, nos dá ânimo para viver, e não há temor, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos. Leva-nos em paz aos nossos lares. Senhor, nós possamos compartilhar com as pessoas de fora isto que temos aprendido aqui, Senhor. Que logo mais possamos estar de volta para nos municiar, ó Deus, de mais palavras tão necessárias para combater o mal. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e que o povo de Deus diga amém. Bom dia, bom almoço, Deus abençoe a todos. Vamos em paz.